E aí galera, boa tarde, como vai, professor Daniel de História? Tudo certinho? Bom, começamos hoje nossa aula sobre o Brasil, saindo um pouco daquela discussão teórica e mais de história mundial que a gente fez esse ano. Só para lembrar, fizemos uma discussão sobre os conceitos de raça e etnia, partimos depois para uma discussão sobre capitalismo e segunda fase da Revolução Industrial, imperialismo com todos os seus desdobramentos, é um assunto extremamente longo, e finalizamos com a Primeira Guerra Mundial. A partir de agora, esse final dessa terceira unidade, ou final de ano, a gente segue para uma discussão sobre o Brasil, ok? Então, lembrando que o título geral aqui inicial é Brasil Regencial, mas desde o ano passado a gente já vem discutindo o Brasil pós-independência, ou seja, Brasil pós-1822, que é quando formalmente o Brasil se torna independente de Portugal. Fizemos uma discussão no passado sobre esses primeiros movimentos e depois o primeiro reinado, que é o governo de Dom Pedro I. Então a gente vai agora fazer uma breve revisão disso, aprofundando algumas discussões, para depois entrar em Brasil Regência, tá bom? Então esse nome aqui vai se manter durante algumas próximas aulas. Bom, acho que a primeira coisa que a gente fez na discussão, que é importante, é porque existe, né, uma certa rejeição sobre estudar, uma certa antipatia de alguns alunos sobre estudar a história do Brasil, considerando a sua extrema importância e relevância, uma vez que é a história do nosso próprio país, né? Então uma coisa que a gente chamou a atenção em sala, que a gente falou, que é exatamente o Brasil, desde a sua, sei lá, Carta de Pero Vaz de Caminha e outros documentos considerados históricos, o Brasil é um país do futuro. Entretanto, esse futuro ele é sempre questionável, né? Então a gente fez uma discussão breve sobre essa charge da Mafalda, do Quino, mostrando que o futuro é sempre para frente. E que é importante a gente estudar a história do Brasil também para pensar um pouco essa nossa ação como país independente e nossa responsabilidade na construção desse futuro, tá certo? Bom, só relembrando, fizemos essa discussão aqui em sala, né, sobre esse livro publicado, bastante famoso, sobre guia politicamente, chamado Guia Politicamente Correto da História do Brasil, do jornalista Leandro Narlock, tentando mostrar como a história do Brasil, ela de alguma maneira, ela foi e é utilizada e provavelmente continuará sendo utilizada como argumento nas discussões políticas, né? Uma das importâncias da gente estudar é essa. Então você tinha historicamente um ensino de história do Brasil de esquerda, pelo menos assim na década de 70 e 80, um pouquinho de 90, e que de alguma maneira a direita vem também se utilizando dessa história do Brasil agora para fazer uma discussão contrapondo mitos, personagens e versões da história. Então, de alguma maneira, vilões e mocinhos se revezam nesse tipo de abordagem, né? A culpa sempre é estrangeira, né? E você de alguma maneira distorce a sua versão para parecer que só tem ideologia na outra versão, que é importante a gente saber identificar as ideologias ou as posições políticas ao utilizar a história, tá? Então o que é importante que a gente viu é que a história do Brasil é como fonte de significação para esse presente. Então você estudar a história do Brasil é você significar esse presente e obviamente presumir alguma discussão para o futuro. Os indivíduos e a sociedade têm as suas características que aparecem para nós como contradições, é importante perceber isso. Então toda aquela discussão se zumbi tinham não escravos, se os guerrilheiros que estão aqui mostrados do Araguaia eram terroristas, a utilização desse termo, inclusive terrorista, etc. É preciso entender que esse passado é diferente da gente, e a gente precisa entender o quando esse passado é aproximado para a gente e quando de político tem nesse uso, tá? Então, a grande questão que a gente colocou é se está nos usos que a história se presta, quer de direita, quer de esquerda. Então não é jogar o que é chamado história de esquerda fora ou história de direita, mas perceber esse movimento político. Tudo bem? Então vamos lá, vamos passar. Bom, então vamos partir agora um pouco para a nossa discussão sobre a história do Brasil, lembrando, tentando entender um pouco desse país de contradições. Por que a gente volta para o primeiro reinado para estudar a história do Brasil? Bom, primeiro que esse momento da história do Brasil, 1622-31, ele é fundamental para a gente entender que projetos de Brasil estavam sendo gestados naquele momento, que até hoje podem dizer alguma coisa para a gente. É o primeiro movimento do Brasil independente, longe do controle direto de Portugal, e a primeira responsabilidade da gente como país. Então, a gente, ao invés de ficar abordando datas e movimentos, ou ficando questionando se essa imagem teria sido real ou não real, o quanto ela tem de ilusão, etc., a gente vai partir um pouco para a discussão dos projetos de Brasil. Como assim, professor? Muito simples. O Brasil era uma nação livre, era, na verdade, um país livre que precisava se tornar nação. Então, a primeira tarefa que ele tem que cumprir é saber quem seriam os brasileiros, já que uma vez não estavam definidos quem seriam os brasileiros, o seu território e a nossa organização política. Resumindo, que país seria esse, né? Está se organizando. Então a gente vai tentar discutir um pouco isso, tá? Então, é muito importante lembrar o seguinte, que, né, haviam em disputa, pelo menos no primeiro movimento, dois projetos de Brasil. A gente colocou aqui uma espécie de uma aspas, uma grafia nela, assim, porque não eram exatamente projetos, eles não chamavam assim.
mas é como se fossem na prática, porque eram propostas de pensar a organização do país, tá? Então aqui embaixo tem um textinho que eu vou ler rapidinho para vocês. Esses projetos, na verdade, eles se organizavam em torno da Constituição do Brasil. Então, os projetos em torno da Constituição do Brasil polarizavam esses projetos, né? Desculpa aí um pouco a repetição. Por parte das elites agrárias, houve uma primeira tentativa, materializada na proposta da chamada Constituição da Mandioca até finais de 1823. Então, um primeiro projeto evidenciado é dessa elite aqui, ó. Essa galera da elite agrária queria um tipo de Brasil, organizar um tipo de Brasil. No final desse ano de 1823, no caso, né, as disputas entre essa elite agrária e Dom Pedro descambaram num outro projeto, capitaneado pelo próprio imperador. Então a primeira coisa que a gente deve perceber é: existem dois projetos em jogo ali. Existiam as elites agrárias, manifestadas na sua Constituição da Mandioca, e a de Dom Pedro. Primeira coisa importante, eles tinham poucas diferenças. Isso é bem fundamental a gente perceber. Tinham poucas diferenças na prática. Eram extremamente liberais, segregacionistas, elitistas. Porém, né, na discussão havia uma questão em torno do poder do imperador. Mas vamos lá. Bom, primeira questão é o seguinte: qual era o projeto de organização dessa elite agrária brasileira, do Estado brasileiro? Ele foi, como eu já disse, capitaneado na Constituição chamada Constituição da Mandioca, né? No geral, ela previa a continuação do poder do Dom Pedro como imperador. Isso é importante falar. Havia uma ideia de que a monarquia constitucional, ou seja, o rei, o imperador, estava subordinado à Constituição. Haveriam os três poderes, com amplos poderes na prática, ao legislativo e a Constituição do voto censitário. Censitário, lembrando, é o voto por algum critério de corte, nesse caso o critério de renda, tá? Mas só para esclarecer, esse critério de renda ele estava associado a uma uma comprovação de posse de terra ou escravos determinados pelo valor de 100 alqueires de mandioca, por isso o nome Constituição da Mandioca. É importante frisar aí que essa jogada da elite, ao determinar que para você votar precisava ter renda em mandioca, significava retirar boa parte da elite que estava associado à riqueza, mas sem terra, e obviamente retirar boa parte da população brasileira da Constituição de cidadania. Vamos lembrar que, imagine você ter uma situação onde 70% da população, como a gente viu em sala, sequer poderia considerar a possibilidade de ser livre. Então, nesse caso, como é que vai ter terra e outros requisitos para participar da cidadania brasileira, né? Então, um país extremamente segregador nesse sentido. Bom, quais os objetivos dessa elite agrária? Construir um país com poder centralizado no Rio de Janeiro, então o poder ficaria aqui no Rio, onde é hoje mais ou menos o Rio de Janeiro, né? E sem grandes mudanças sociais. Como assim, professor? Dois elementos simples. Se você mantém Dom Pedro I, um representante português no trono, você garante uma transição de país colônia para país independente sem grandes profundidades, sem grandes mudanças, abalos sociais. Isso a gente viu no passado. Segundo, é que o Rio de Janeiro continua sendo o polo central do poder no Brasil. Tá certo? Segundo, desejava essa elite agrária ampliar o poder legislativo. Isso não claramente, mas na prática isso funcionaria, e diminuir o poder do imperador Dom Pedro I, controlar ele melhor, né? Essa estratégia de controlar o poder de Dom Pedro I pelo legislativo foi percebido pelo próprio Dom Pedro, que não gostava desse tipo de política por uma série de fatores que estão no seu texto aí que você vai ler para a aula, tá? Então havia uma formação de ares absolutistas, né? Ele não era absolutista, mas ele tinha esse ar absolutista, que fez com que ele, nesse desentendimento com a elite, dissolvesse a Assembleia, que estava votando do projeto da mandioca lá, e fizesse seu próprio projeto, tá? Então, o Dom Pedro I, o projeto de Brasil de Dom Pedro I, ele era muito parecido com o da elite, mas tinha algumas diferenças. A primeira diferença básica é que, ao invés dele dividir os poderes do Estado em três, ele criou um quarto, ou melhor, propôs um quarto. Um projeto já existia na teoria lá europeia, então ele, ao invés de ter só legislativo, judiciário e executivo, ele criou a ideia do poder moderador. Este último poder lhe dava uma oportunidade de governar acima do legislativo. Em sala eu vou explicar melhor o que é esse poder moderador, mas é muito simples, é você imaginar o seguinte: o Dom Pedro estava aqui no executivo. Caso houvesse alguma pendência ou algum desejo que o executivo quisesse fazer acima do legislativo e judiciário, ele então recorria à sua condição de poder moderador, tá certo? Era um artifício jurídico na lei que dava oportunidade a ele de passar por cima dos três poderes. Qual é a ideia aqui de Dom Pedro I? Vamos ver. Primeiro, continuar. Você vê que é igual, né? Eu até copiei exatamente o texto. É construir um país com poder centralizado no Rio de Janeiro e também em torno da figura dele,
e sem maiores mudanças sociais. A gente não está falando aqui em nenhum projeto diferente no sentido de atribuir poderes às classes populares, etc. Nada, pelo contrário, era manter o poder junto a essa elite, né, com a diferença que um queria o poder para uma elite mais ampliada e o outro em cima do próprio imperador. Ok? Bom, então aqui, como eu acabei de dizer, manter o poder do imperador acima dos interesses da elite agrária, esses eram os objetivos de Dom Pedro I, né? Entretanto, essa postura que ele teve, essa concepção de poder, vai custar muito caro a ele mais tarde, porque essa elite vai progressivamente desconfiar desse pendor autoritário desse chefe aqui, que deveria ser liberal, e segundo, vai abandonar ele nos momentos em que ele passar por reverses no seu governo. Isso é importante, tá? Perceber que essa posição dele vai custar caro a ele mais tarde. Tá bom? Bom, primeira discussão de projeto é esse. O segundo é que em ambos os projetos havia uma noção de cidadania muito complicada, ou seja, a gente vai voltar para aquela discussão. Quem seriam os brasileiros? Quem seriam os cidadãos? Quem iria participar da vida política, né? Então eu trouxe uma charge de Angeli aqui que a gente vai discutir em sala, que é o seguinte. Ela fala, o advogado fala: furtou uma banana? Sinto muito, mas só há duas maneiras de escapar da condenação: dando um tiro na cabeça ou se elegendo para a Câmara dos Deputados. Obviamente é uma charge extremamente política, posicionada, né, de uma certa maneira até forte, mas que mostra o seguinte: tem dois tipos de cidadão. O cidadão que é passível de estar na lei, e o cidadão que não tem os mesmos privilégios. Então esse rapaz aí que está preso, ele poderia ilustrar para a gente esse tipo de cidadania que foi criado, né? Então, cidadania brasileira, ser brasileiro e ser cidadão. Primeira coisa, são obviamente coisas diferentes. Você ser brasileiro é você fazer parte do país. Ser cidadão é exercer atividades dentro desse país, tá? Nesse conjunto político, atividades políticas, civis, etc. Vamos lá. Bom, questão é a seguinte: quem seriam os brasileiros? Primeira coisa, os brasileiros seriam todos os homens nascidos no Brasil, livres nascidos no Brasil ou naturalizados brasileiros, né? Então, a gente já falou um pouco sobre isso, sobre a quantidade de exclusão que a gente tira. Então, ele criava essas condições, né? Então todos esses seriam de alguma maneira brasileiros, mas ao mesmo tempo essa Constituição de 1901 criava critérios para a cidadania política. Então nem todo brasileiro tinha direito a participar da política, não é? Ou da vida política, melhor dizendo, tá? Bom, esses brasileiros tinham direitos civis básicos: direito ao culto, à associação, à expressão. Isso é importante, tá? Para dizer que de alguma maneira a influência liberal chegou forte aqui no Brasil, né, nessa primeira Constituição. Esses direitos civis básicos eram garantidos a esse número reduzido de cidadãos, tá, de brasileiros. Bom, como eu acabei de dizer, né, isso era o tom liberal forte da Constituição de 24, que o Dom Pedro ampliava, ou melhor, implementava no Brasil. Porém, do ponto de vista dos direitos políticos, essas restrições eram bem mais sérias. Então nem todo mundo que era brasileiro, né, aqui você já tem uma exclusão bem grande, mas desse universo pequeno, nem todo mundo que era brasileiro tinha direitos políticos ampliados. Pelo contrário, a ideia era que a participação na vida política fosse restrita ao número pequeno de pessoas que normalmente estavam associados à propriedade privada, tá? Bom, então os brasileiros tinham seus direitos civis garantidos na lei, não necessariamente na prática, mas na lei tinham. Porém, na própria lei, os direitos políticos criava, né, tipos de cidadãos, ou era muito mais restritivo. Então você tinha basicamente três tipos de cidadão: os cidadãos chamados passivos, né, que não alcançavam renda para ter direitos políticos. Então é determinado um valor X lá que a gente vai ver em sala de renda para poder ter os direitos políticos. Caso você não alcançasse esse mínimo, você não tinha direito de participar ativamente da vida política. Nesse caso era votar nos eleitores que votariam os representantes. Você vê que é uma limitação prática aí para o exercício da cidadania política. Segundo, você tinha dois tipos de cidadão que podiam votar. Você tinha os ativos votantes, que tinha renda suficiente apenas para votar. Ele criava um critério para você votar, então era chamado cidadão ativo votante. E os cidadãos ativos elegíveis, que além de poder votar, podiam se eleger. Então você imagina aqui que esse núcleozinho aqui que ficou restrito aqui, ele era bem pequeno. Então, como a gente viu em sala, isso deve falar muito para a gente sobre a nossa noção de inclusão na cidadania e a noção de que a vida política está à margem desse controle social. Tudo bem? Então é bem a discussão que a gente quer fazer, tá? Então eu fiz essa aula aqui com esse objetivo de mostrar, primeiro, que o Brasil se organiza. Ele tinha algumas tarefas: definir quem era brasileiro, quem seriam os seus cidadãos
e sua organização política, e a discussão do território a gente vai deixar para fazer em sala, tá? Então esses 3 aspectos são fundamentais para a gente entender toda a discussão que se passa por trás do primeiro reinado, tá bom? Então fico por aqui, um grande abraço, tá? Continue assistindo as nossas aulas e depois não deixe dessa aula do AVA de fazer a sua tarefa, tá certo? Um grande abraço e até mais.